Shalom, shalom, meus queridos e amados seminaristas, estudantes da Palavra de Deus espalhada pelo mundo afora. Falamos aqui do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que tem essa logomarca aqui do candelabro, da menorá, né? E aqui as chamas, que é Yerushalayim. O CCBB é o Centro de Cultura Bíblica Bereshit, mantém Seminário Teológico Tabernáculo, Seminário Teológico Bereshit, Faculdade Bereshit. Temos aqui vários cursos da Bíblia, né? Que estuda a Bíblia. Curso básico, 36 matérias, o curso intermediário, 18, curso bacharelado livre, mais 12. Temos mestrado, doutorado em Xilologia, em Gemátria, Diaconato, Teologia, que estuda os usos e costumes, e assim vamos aprendendo na Palavra de Deus. A Bíblia é um bem inesgotável, inexaurível, né? Quanto mais estudamos, menos sabemos. Estamos desde 92 aqui, ensinando e estudando a Bíblia Sagrada. Sou o professor Ilmar Satemerik Eber Kaiser, cristão protestante, renovado, membro do Ministério Tabernáculo, que é uma entidade religiosa, uma instituição religiosa, que está fundada desde 1968 aqui na nossa cidade. Temos várias igrejas espalhadas pelo Brasil e também um missionário no exterior, na Espanha. Estamos estudando matéria Religiões Comparada 3, na aula de Espiritismo. Na aula passada falamos sobre mediunidade e sobre os centros espíritas. Hoje começaremos a combater o Espiritismo à luz das Escrituras. Falaremos de doutrinas e as refutações das mesmas. Começando pela inspiração da Bíblia. Diz o Espiritismo que a Bíblia não é toda ela, somente ela inerrável, infalível e verbal. Eles não creem nisso, né? Mas a Bíblia diz em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. E 2 Pedro diz que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Agora, concernente a Cristo, Deus Filho, diz o Espiritismo que Cristo é somente uma grande entidade, a maior de todas, né? Seria um espírito aperfeiçoado. Isso é uma mentira muito grande, porque Mateus 16,16 diz que Cristo, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Marcos 15,39, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Falaram os soldados lá que na ocasião da crucificação, né? Mateus já falou que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. João diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então está muito claro. E também João 1,4, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. E João 10, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então temos uma gama de textos que combate essa heresia, né? Pré-encarnações de Cristo. Jesus teve outras existências anteriores como homem. Isso é uma mentira, mostramos aqui que ele é o unigênito de Deus, ele faz parte da Trindade, ele nunca, na cabeça dele, ele teria reencarnado até chegar no ponto que completou a perfeição. Mentira muito grande, né? Comunicação com os espíritos mortos. É possível e convém que nos comuniquemos com as entidades espirituais desencarnadas. A Bíblia não fala claramente contra isso. Lá em Deuteronômio 18 diz, não haja entre ti adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. É condenado. Em Levítico 20, quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores, eu extirparei do meio do meu povo. Levíticos 20, quando pois algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou de adivinhação, certamente morrerá. No tempo dos judeus, no tempo do Testamento, era morto. Todos tinham que ser mortos. Então, temos vários textos, né, falando sobre isso aí. Quem aceita Cristo abandona o Espiritismo. Atos 19. Muitos que seguiam as artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Lá na igreja que aconteceu no tempo de Atos, lá em Filipos, não é isso? O Espiritismo é doutrina de demônios. 1 Timóteo 4,1. Nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Diabo apresenta-se como anjo de luz para enganar até mesmo os da luz. 2 Coríntios 11. O próprio Satanás se transfigura em anjo da luz, não é muito que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça. A pitonisa de Endor, esse é um caso clássico, né, do Espiritismo. Fala que quando Saul estava para morrer, ele consultou a pitonisa de Endor e teria subido o espírito de Daniel, de Samuel, né? Mas Samuel, através da pitonisa de Endor, comunicou-se com o espírito desencarnado de Samuel. Isso é tão fácil combater,
Porque a Bíblia diz que entendendo Saul que era Samuel, não diz em lugar nenhum da Bíblia que era Samuel. Ele entendeu Saul, que ela falou que queria, que iria falar com Samuel. Entendendo Saul que era Samuel, passou então a ouvir aquele espírito maligno vindo do inferno, né, para falar para ele. Saul foi punido por procurar comunicar-se com os mortos. Assim morreu Saul, por causa de quê? Olha lá o que diz 1 Crônicas 10, 13. Não buscou o Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino, porque buscou a adivinhadora para consultar. Se fosse realmente existisse, se o morto pudesse levantar e voltar aqui, então Deus não ia condenar Saul porque teria consultado os mortos, né? Então está muito bem claro, né? Que são Deus, somente Ele é o único autor da sua vez. E Ele que pode permitir isso. E, irmão, se o Senhor não falou a ele por Urim, nem por Tumim, nem por profeta, ia falar por uma coisa que ele condenava? Que ele condenava os adivinhos, ele condenava os prognosticadores? Então há um só Deus e um mediador só entre Deus e os homens. Só tem um médio, que é Jesus Cristo, né? Espíritos guia mediadores. Espírito de luz que nos ama, quer nos guiar e nos ajudar. São benéficos intermediários. Não existe mediador. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. 1 Timóteo 2, versículo 5. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, então não tem reencarnação. Morre uma só vez, vindo depois disso o juízo, Hebreus 9, 27. Então não existe encarnação. Porque se existisse, o Senhor tinha falado para o ladrão na cruz, em Lucas 23, 43, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele fala, não, você depois de rodar, reencarnar várias vezes, um dia você vai estar comigo. Reencarnação, lei do karma, que é além da lei do karma, poderia explicar, miséria, defeitos físicos, etc. Não tem, se o espírito tem que reencarnar, tem que ficar sofrendo até se aperfeiçoar, né? Não foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. João 9, versículo 3. Podem ser permitidos para manifestar a glória de Deus. Note o justo Ló, né? Jó passou por tribulações, por provação. Né? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Mesma aprovação será benéfica para os servos de Deus. Reencarnação, lei da causa e efeito. Mas há a lei da causa e efeito, temos que pagar o que fizemos aqui. Olha, só o que o descrente não paga aqui, mas também sim o inferno. A Bíblia diz que o inferno é preparado para o diabo e seus anjos, mas o homem se decidiu entrar lá, porque não quis ser salvo. Né? Quanto aos fornicadores, feiticeiros, idólatras, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte, Apocalipse 21, 8. Todos os pecados do crente já foram pagos por Cristo. Cristo paga tudo. Quem aceita a redenção pelo sangue de Jesus está livre de qualquer pecado. Ninguém vai ficar pagando pecado na outra vida. Né? Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. Isaías 44, 22. Apaguei as suas transgressões como a névoa, os seus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu os remi. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro mais. Converteu, confessou o pecado, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. O crente nunca será condenado. Quem crê nele não é condenado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Reencarnação, novo nascimento. Não temos isso aí. Né? Nós somos gerados de novo na semente de corruptível, mas é incorruptível, pela palavra de Deus. 1 Pedro 1, 23. Não existe reencarnação. Morreu, acabou. Uma vez só. Adelante morreu uma vez só. E depois disso segue-se o juízo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5, 17. Reencarnação. João Batista foi Elias? Jamais. Ele veio no espírito de Elias, na missão, no mesmo modelo do ministério de Elias. Mas nunca João Batista era espírito reencarnado. Elias foi levado para o céu num carro de fogo e carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Então ele foi transformado seu corpo corruptível num corpo incorruptível, um novo corpo, como o de Jesus, e foi levado para os céus. O espírito de Elias, que era pregar, ministrar, enfrentar as autoridades, né? Então disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E Elias nunca morreu? Sim, nunca desencarnou. Como é que ele ia reencarnar? Se Elias não morreu, foi transformado num carro de fogo, o fogo queimou o seu corpo carnal, se tornou um corpo redivivo. Como é que então poderia então Elias agora voltar e reencarnar em alguém se ele não tinha corpo mais? A Bíblia prova em Hebreus 9, 27 que nenhum espírito terá nascido duas vezes no útero. Né?
Enoque também diz a Bíblia que ele desapareceu. Com certeza, o seu corpo também foi transformado num novo corpo. João Batista, profeta de Deus, como tal, nunca proclamando mentira, nem erro, desmentiu ser Elias. Perguntaram se era Elias, ele disse, não sou. Então, quem és tu? Ele diz, és Elias? Ele, não sou. João 1, capítulo 1, versículo 19 e 23. Quem és tu, então? Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitar o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, nem Deus, nem Filho, nem Espírito Santo se enganaram nem mentiram. João foi ali no sentido tipológico, né, no ministério dele. Salvação pelas obras. A Bíblia diz categoricamente que não há salvação pelas obras, salvação é pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Não há um justo, não há um sequer. Romanos 3, 10. Né? Todos pecaram, todos se extraviaram. Não há quem faça o bem. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, com Jesus Cristo. O homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, pela graça sois salvos, pela fé, e não vem de vós, é dom de Deus. E então está escrito aqui, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie disso. Então, não tem salvação por caridade nem por obras, né? Allan Kardec, em Mateus 23, a parábola do bom samaritano, ensina que fora da caridade não há salvação. Completamente errado. No título 3:5, não pelas obras da justiça para que houvesse feito, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou. Romanos 4:6, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Efésios 2:8, já falamos, né? Pela graça sois salvos, não vem de vós. Salvação pelas obras, então, não temos, né? Deus amou o mundo da maneira, deu o seu Filho, dizendo para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então temos vários exemplos na Bíblia de texto. A obra de Deus é essa, que criais naquele que ele enviou. João 6,29. Somos salvos para produzir boas obras. Não que somos salvos pelas boas obras, para produzir boas obras. Deus é impessoal e inatingível. Segundo Allan Kardec, Deus é inatingível, longínquo, pessoal. Mas está claro que não é. João 4 diz, tudo quanto pedir meu Pai, meu nome eu farei. Mateus 7 diz, pedir, dar-se-vos-á, buscar, encontrarei, bater, abrir-se-vos-á. João 3,16, Deus amou o mundo da maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Isaías 59, a mão do Senhor está encolhida, para que não possa salvar, nem agravar do seu ouvido para não ouvir. Meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. João 5,17. Então a salvação, Deus é pessoal, ele é tangível, tem atributos, né? Salvação e condenação universalista. Deus seria injusto em condenar. Na cabeça do Espiritismo, Deus não pode condenar ninguém. A Bíblia já diz, né? Para quem crê, tem salvação. Para quem não crê, já está condenado. Satanás e o diabo não existe. A Bíblia está cheia de textos mostrando isso. Lucas 4,8. Vai para trás de mim, Satanás. Porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, só ele te servirás. Jó 2,2. De onde vem Satanás? Rodear a terra para passear por ela. Ananias, por que Satanás encheu seu coração? Atos 5. Segundo o Espiritismo, os anjos, no sentido bíblico, não existem. Claro que os anjos apareceram, manifestaram, o anjo do Senhor se manifestou na sarça, manifestou para Manoá, manifestou para Abraão, os anjos serviam, lá em Mateus 4,11, Zacarias, Lucas 1,3, o anjo do Senhor falou para Zacarias, falou para Maria, falou para Isabel, então é muito claro isso aí. A salvação é eterna. Diz ele que não tem salvação eterna, não há céu nem inferno. A Bíblia está claro mostrando isso, né? Nosso Pai que está no céu, Mateus 6,9. Vai e vende tudo que tem, terá no tesouro no céu, Marcos 10,21. João 3,31, aquele que vem do céu é sobre todos. Atos 1,11. Homem Galileus, por que está olhando para o céu? Esse Jesus que diz que veio voltará. Então, Atos 3,19. Qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. 1 Pedro 1,4. Que não se pode murchar, guardada no céu para vós. Então essas são as principais doutrinas do Espiritismo que nós refutamos pela Bíblia Sagrada. Ficamos por aqui, a paz, tchau, tchau.